Olá, sejam todos muito bem-vindos a um resumo semanal das principais notícias fiscais na Europa. E hoje nós temos 3 assuntos que a gente precisa estar conversando um pouco sobre a situação. Primeiro, aumento de uma taxa aérea na França que fez a Ryanair cortar 13% de suas rotas no país. Um pacote de austeridade duro na Romênia para conter o déficit público. Eles precisam fazer caixa. E claro, as possíveis mudanças de imposto sobre herança no Reino Unido. Fica até o final, porque eu quero explicar como cada medida pode representar e o que ela significa para a economia e, é claro, para o bolso de todo mundo. Primeiro, a França aumenta a taxa de solidariedade sobre as passagens aéreas e isso fez um impacto na Ryanair. A França elevou as taxas de solidariedade que eles têm das passagens aéreas de 2,63 para 7,40, um aumento de 180%. E essa mudança é prevista no orçamento de 2025, ela deve gerar aproximadamente 800 milhões adicionais em receita para a França. Para quem não sabe, a taxa de solidariedade ela foi emitida em 2006 com o objetivo de financiar programas de saúde global, especialmente combate à AIDS, ebola, tuberculose e malária. Ela é cobrada sobre cada bilhete que é emitido na França e o destino desse dinheiro ele vai basicamente para instituições ligadas à África. Isso não é uma exclusividade da Ryanair, e sim de todos os bilhetes que são emitidos na França. Só que para a Ryanair, para vocês terem uma ideia, esse aumento de 7,40, a companhia aérea de low cost, ela afirma que as rotas regionais se tornaram inviáveis. A empresa anunciou que vai encerrar as operações em 3 aeroportos franceses, Bergerac, Brive e Estrasburgo, e vai cortar 13% da sua capacidade no país. Ou seja, uma redução significativa para a Ryanair e para o governo francês. O governo francês, por sua vez, argumenta que a medida é necessária para financiar as políticas públicas e reduzir o impacto ambiental na aviação. Na minha visão, isso aí é conversa para boi dormir. Isso aí é mentira. Mas enfim. E a Romênia cria um pacote de austeridade com o aumento do IVA. Tá? A Romênia, só para vocês terem uma ideia, ela enfrenta o maior déficit público da União Europeia, 9,3% do PIB, isso em 2024. Para resolver essa situação, o governo anunciou um pacote de austeridade que inclui aumento de IVA, novos impostos e, claro, cortes de benefícios, né? Senão a gente sabe que isso não vai funcionar. O imposto de valor acrescentado, ele equivale como se fosse o ICMS no Brasil. E hoje ele é de 19% na Romênia. Com a nova medida, essa alíquota ela sobe de 19% para 21%. As alíquotas reduzidas de 9% e 5%, elas vão ser todas unificadas em 11%. Só que não é só isso, tá? Vai ter um aumento de tributação em lucros bancários, tudo bem? Prêmios de loteria e cortes de isenções fiscais. Os salários vão ser congelados até 2026, claro, do setor público, que é o que eles podem estar fazendo. Essa medida, pelo menos estima-se, que vai reduzir o déficit em cerca de 5% do PIB, para cerca de 5% do PIB, em 2 anos. E vai garantir principalmente acesso aos fundos de recuperação da União Europeia. Claro que a situação no país não é legal, pois isso já está gerando muitos protestos e críticas. E alegam que isso vai frear o crescimento econômico e pode afetar, e já está afetando, o poder de compra da população. No Reino Unido, mudança no imposto sobre herança. Tá? O imposto sobre herança mudou bastante. Para vocês terem uma ideia, o Tesouro Britânico estuda mudanças nessa taxa para aumentar as arrecadações e quer cobrir um déficit que está estimado, eles não sabem, é estimado, entre 40 e 50 bilhões de libras. O imposto sobre herança é o imposto pago pelo patrimônio deixado após a morte de uma pessoa. No Reino Unido, ele incide somente sobre valores acima de 325 mil e a alíquota padrão é de 40%. Existem algumas isenções que são específicas e até relevantes, como a regra dos 7 anos, que exclui doações que foram feitas em vida
se o doador sobreviver até 7 anos depois dessa doação feita. Doou, ficou 7 anos vivo, não tem nenhum impacto tributário. Essa mudança ela vai fazer o quê? Ela vai restringir ou vai acabar com essa regra. Ela vai incluir ainda fundos de pensão não utilizados na base de cálculo, vai reduzir isenções para bens agrícolas ou empresas familiares, as famosas holdings, e a estimativa é que o número de propriedades sujeitas ao imposto dobre até o fim da década. E isso preocupa quem? Principalmente as famílias com fazendas e negócios rurais, o pequeno produtor rural, que vão enfrentar uma dificuldade gigantesca para manter o patrimônio diante de uma carga tributária que vai ficar bem elevada. De novo, a preocupação não são com as grandes famílias que possuem impostos gigantescos. Eles mudam de país, mas o pequeno produtor rural pode ser impactado severamente com isso. Enfim, pessoal, essas foram as mudanças que a gente viu nessa semana, tá? As notícias que a gente viu. A França usando imposto para financiar políticas públicas e ambientais, tira das empresas e vai fazer uma redução, causar um pouco de desemprego, mas na França isso é normal. A Romênia partindo para uma austeridade pesada para evitar um colapso fiscal. E o Reino Unido mirando em grandes patrimônios para aumentar a arrecadação. Pena que vai prejudicar os pequenos e não vai favorecer quem devia. E é engraçado que cada caso aqui mostra como a política fiscal ela pode ser usada para objetivos distintos. Embora alguns eu não concorde, pois, como sempre, existem alguns ganhadores e perdedores nessa situação. Imposto nunca é bom, mas a gente precisa ficar atento e precisa estar discutindo essa situação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Se não for inscrito, considere se inscrever no canal. Eu gosto de trazer sempre atualizações sobre a questão de impostos na União Europeia, pois, conhecendo as leis, nós conseguimos sempre pagar o mínimo possível. Claro, sempre dentro da lei. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.